Alors, quelques informations. On a rajouté un code d'accès sur la réunion. Donc, c'est le chiffre 8 5 fois et ensuite le 9. C'est-à-dire c'est 8, 8, 8, 8, 8 et 9. Donc, pour se connecter. Normalement, le message a été aussi diffusé à l'ensemble des gens qui sont à distance. Donc, nous allons commencer cette première matinée, en fait, cette deuxième session, par la restitution des autres axes, des 3 autres axes. Hier, on a vu les 3 premiers. Et donc là, on va commencer avec la politique publique et les impacts sur la protection de la forêt, qui va être présentée par Monsieur Gomez et qui a été faite autour de l'axe forêt, qui est porté par Anne-Elisabeth Lac. Voilà, je vais appeler Monsieur Gomez pour venir présenter. Donc, il présentera en portugais. Donc, pour ceux qui comprennent, il n'y a pas de souci. Sinon, les autres vont se connecter au site et vont pouvoir suivre l'interprétation. Merci. Bonjour a todos. Bom dia. Vou falar em português. Eu sou Romero Gomes, sou da Universidade de Brasília e representando o eixo de políticas públicas, está representado presencialmente eu e meu amigo Tiago. O grupo de pesquisa é composto por 10 pesquisadores. Somos coordenados pela Ana Elizabeth Lax, do IRD, e Carlos Saito, da UNB. Temos pesquisadores envolvidos em 3 subeixos, um de análise regional, coordenado pela Ana Cabral, e onde o Tiago trabalha, análise local, que é a Samira. No último evento ela estava presente, e análise de política pública e senso estrita, né, que é... Uhum. Que tem como pesquisadoras a Juliana, a Michele e o Henrique dos Santos Pereira, que é professor da UFAM. Assim. Então, os objetivos gerais é quantificar e qualificar o impacto da ação humana na Amazônia, tá? No maciço Amazonas. E mais do que, né, quantificar e qualificar é tornar replicável, né? Então, a gente tem uma metodologia que vem desenvolvendo há longos anos, e no início do Progisat, né, que é o grande, né, o que é mais importante realçar, a gente tornou essas análises automatizadas, replicáveis, tá? Então, temos 2 objetivos específicos, né, que é analisar o efeito de políticas públicas na proteção florestal e definir indicadores. A nossa área de estudo são 39 áreas protegidas localizadas na calha norte do Rio Amazonas. Por que a gente escolheu essa área de estudo?
A gente já vinha desenvolvendo pesquisa antes do Progisat na RDS do Atumã, tá? Próximo a Manaus, aqui, né? E também tínhamos outra pesquisa na fronteira, né, da Guiana com o Amapá, tá? Na zona antrópica, tá? De muita observação, né, e indo e vindo de um campo a outro, a gente observou que entre esses dois sítios de pesquisa era coberto por um mosaico de áreas protegidas, de diferentes tipos, de uso sustentável, uso integral, terra indígena. Então a gente percebeu, buscando a literatura, que essa área é considerada, onde ocorre o maior bloco de floresta tropical preservada do mundo, tá? Então isso está descrito na literatura. Então a gente propôs uma análise regional, tá? Das 39 áreas protegidas e análise local de 2 reservas de desenvolvimento sustentável próxima a Manaus, que é a Reserva Rio Negro e a Reserva Puranga Conquista, tá? Por que essas 2 reservas? Porque essas reservas possuem o programa chamado Programa Bolsa Floresta, um programa que a gente já vem analisado há quase 10 anos, desde a implementação do programa na reserva do Atumã, onde foi a primeira reserva a participar desse programa, que é o primeiro programa de serviço, de pagamento de serviço ambiental, né? Implementado em unidade de conservação estadual. É um programa restrito ao estado do Amazonas. Esse slide a gente sempre traz, desde o lançamento, né, do projeto, né, mostrando os produtos que a gente se propôs. Agora a gente trouxe o check, né, falando o que a gente cumpriu como resultado para o Progisat. Né, então a gente conseguiu, né, finalizar a metodologia, que são os scripts, tá? Que dá uma possibilidade de automação ou semi-automação da análise, tá? Conseguimos chegar em indicadores. Na análise regional, a gente chegou nos indicadores de desmatamento e os indicadores de fragmentação e conectividade, a gente vai deixar para um próximo passo. E para análise local, a gente conseguiu chegar nos indicadores de avaliação do programa Bolsa Floresta. Além disso, a gente conseguiu, de forma automatizada, produzir a cartografia, mapas e como subprodutos dos mapas, os gráficos. Um resumo dos nossos produtos, ele está dividido em escala regional e escala local, né? Na escala regional, o Thiago vai dar um maior detalhamento, que é a análise de perda florestal, né? Ele desenvolveu um script no R, tá? Usando a base de dados do Map Biomas. Foi um protótipo, tá? Num primeiro momento, a gente escolheu o mapa Biomas porque ela tem uma série temporal de maior tempo, tá? Mas no segundo momento a gente vai trabalhar com os dados do INPE, tá? E desse script a gente subdivide, né, gráficos e mapas, né, por países, por unidades de federação, por tipologias de áreas protegidas, né, conforme a segregação da IUCN, tá? Ou mesmo do SNU, que é no caso do Brasil, que é uso integral, uso sustentável. E na análise local, a gente trabalhou no Google Engine, desenvolvido pela pesquisadora Samira. Ela estava no último evento e agora ela não ela engravidou, teve um bebê, então tá cuidando da sua filha, mas nos próximos encontros esperamos que ela esteja presente. Ela trabalhou com Imagem Landsat, Sentinel-2, com aplicação de NWI e NDVI. NDVI para mapear floresta secundária e NWI para mapear a abertura de roças, né? Que ela mapeia o solo.
Então, focamos no programa Bolsa Floresta, que é restrito no estado do Amazonas, unidade de conservação de uso sustentável do estado do Amazonas. São 16, né, reservas de RDS no estado do Amazonas, né? E com isso ela gerou mapas e gráficos, né, com um marco temporal de 2013, o ano de implementação do programa Bolsa Floresta. Então, aqui está a metodologia regional e local. Vou passar a palavra para o meu amigo Tiago explicar a metodologia regional. Obrigado, Romero. Opa, passa aqui. Então, só falar brevemente que a gente também trouxe quando teve o evento em Paramaribo, né? Na esquerda a gente tem como que é o script da escala regional, e são dois scripts completamente diferentes, né? Baseado em linguagens de programação diferente. Então, para a escala regional a gente fez tudo em R, e para a escala local foi no Google Earth Engine usando Python e um pouco de Java. No caso da escala regional, a gente já pega imagens classificadas, então a gente fez os testes rodando o mapa biomas, mas nada impede de usar qualquer outro tipo de imagem já pré-classificada, como é o caso do PRODES ou qualquer alguma outra. E a gente faz análise pixel a pixel, agregando a informação de onde há perda florestal, e não só isso, onde há crescimento de outras classificações. Então, onde há o crescimento da agropecuária, onde tem crescimento de mineração, crescimento de áreas urbanas, dentre outras. E a etapa que a gente começou a fazer, mas ainda não deixou acessível, assim, user-friendly, seria a parte de correlação e de PCA, na análise componente principal, em cima dos dados fragmentados e de conectividade. E, por último, fazer os mapas temáticos. Enquanto na escala local, a base de dados, em vez de ser imagens já pré-classificadas, são imagens direto do Landsat Sentinel-2, usando os índices que o Romero já comentou, para ver onde tem abertura de roça e onde tem florestas primárias e secundárias. Então, essa seria a metodologia da escala regional. A gente já está... falar um pouquinho mais devagar, eu falo um pouquinho rápido, eu sei, pedindo aqui. Na escala regional, a gente já tem um script pronto e disponibilizado nesse GitHub, nesse link. O script que está nesse link, ele faz exatamente 3 coisas. A partir de uma informação geoespacial que você dá, então algum arquivo no formato shapefile, geopackage, ele busca todas as imagens do mapa biomas, já faz classificações dele e soma esse desmatamento ou crescimento de diferentes classes a uma mecha que é criada, e também uma outra função para fazer os gráficos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, esses foram os dados que a gente trouxe em Paramaribo, que tinha dado só até 2020, está um pouco cortado aqui, mas separado pelos diferentes tipos de área de proteção. Então, no Brasil, a gente tem a área de proteção integral, uso sustentável, a gente subdividiu também as APAs, né, que seriam as Environmental Protection Areas, e as terras indígenas. E a gente vê que, com o tempo, o principal problema no Brasil são as APAs, na verdade, né, o que tem a maior perda florestal seriam as APAs. Aqui no eixo Y a gente tem a quantidade de floresta relativa à área, para poder comparar os 4 diferentes, né? A gente vê a APA, que é esse roxo, com esse decaimento ao longo do tempo. E o que a gente tinha também trazido já em Paramaribo eram os mapas que a gente fez, só separando a área de proteção e o buffer que a gente fez em volta, de 50 quilômetros. Então, o que a gente via é que as áreas de proteção, que seriam verde ali no gráfico, elas se mantêm ao longo do tempo razoavelmente bem, enquanto o problema de desmatamento realmente é nesse buffer em volta. E quando a gente trazia o mapa, a gente fazia a subdivisão por tipo de área protegida, né? Então, cada área ela só tinha uma coloração específica e a gente separava essa classificação pelo método de Jenks. Então, a partir daí, o que a gente pensou que a gente pudesse melhorar? Bom, primeiro, em vez de manter a classificação pelo método de Jenks, vamos deixar isso para o usuário escolher. Se eu quero uma classe, eu quero saber onde tem desmatamento 0, onde tem de 0 a 5, 5 a 10, assim por diante. E outro problema é que, ao agregar tudo em diferentes tipos de proteção, a gente perde um pouco do detalhamento, né? Então, por exemplo, nessa imagem, a gente olha o buffer, que seria essa parte em volta toda marrom, a gente vê que tem um desmatamento nele por completo. Mas a gente sabe que a distribuição espacial do desmatamento não é assim. Então, o que a gente decidiu fazer também foi, vamos, a partir do arquivo que foi dado, vamos criar uma mecha, que o usuário também pode definir o refinamento dela,
para poder perceber os focos de desmatamento específicos. E o resultado seria já essa imagem, né? Então, a gente vê que o problema no buffer são locais específicos e as áreas protegidas também, com o centro desse bloco massivo que o Romero falou, de 39 áreas, sendo uma parte mais protegida, né, tendo zero desmatamento acumulado desde 85 até 2021, e com os principais problemas nas próprias áreas protegidas, sendo regiões próximas ao buffer, né, bem grudadas em locais não protegidos. E na escala regional, a gente também tinha feito, na última apresentação, a gente trouxe análises para o Suriname, Guiana Francesa e para a Guiana, mostrando os diferentes comportamentos do desmatamento em áreas protegidas e não protegidas. E, novamente, a gente viu que o Brasil, as áreas protegidas, a gente consegue manter razoavelmente bem, enquanto o problema realmente está nessas áreas de não proteção. E o que a gente decidiu fazer para cá, para a Guiana Francesa, para essa apresentação, foi trazer a mesma proposta de antes, né? Fazer aquela mecha, aquela malha quadricular para tudo, e em vez de pegar só as áreas protegidas em um buffer de 50 quilômetros em volta, a gente decidiu também pegar o escudo da Guiana inteiro. Então, pegar também parte da Venezuela e da Colômbia, que seria... Opa! Aí. E não só isso, antes a gente só via antes o desmatamento também. Como eu falei, o nosso foco não é só entender o desmatamento, mas saber os vetores que atuam e causam esse desmatamento, né? Beleza, tirou a floresta, mas o que entrou no lugar dela? E por que ocorreu esse desmatamento? Então, no canto superior esquerdo, a gente tem o desmatamento acumulado, de 85 a 2021. No superior direito, a gente tem a mineração acumulada, então crescimento de áreas de mineração classificadas pelo mapa biomas. Embaixo, na esquerda, a agricultura acumulada, e embaixo, na direita, a pastagem acumulada nessas áreas. Então, isso é muito interessante de ver para a gente entender melhor o comportamento de cada país, de cada região, e como isso afeta. E as áreas quadriculadas um pouquinho esverdeadas seriam onde são áreas protegidas ou não protegidas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Suriname e a Guiana, a gente vê que a gente tem uma mineração muito forte. O desmatamento que a gente vê no mapa de desmatamento acumulado, ele vem justamente da mineração. No caso do Brasil, ele vem da agropecuária, especialmente nessa área entre áreas protegidas. E, novamente, é um gráfico que a gente já tinha dos scripts mais antigos também, que seria simplesmente ver o grau de desmatamento ao longo do tempo, na série temporal dele. E a gente vê que pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho da área que a gente pegou, que comporta o Brasil, os outros países, eles ficam muito aquém do desmatamento, mas não necessariamente que não há desmatamento, é só porque, comparativamente, pelo tamanho, o Brasil que traz esses picos. Tendo um pico em 89, que foi por causa da construção da hidrelétrica de Balbina, então, todo aquele desmatamento de quase 1.500 km², construção da hidrelétrica de Balbina, e um pico agora, em 2021 também, que a gente vai explicar um pouco mais tarde, trazer um pouco mais de explicativas a respeito dele. E agora, os novos gráficos que a gente traz, aquele era os scripts mais antigos, né, que a gente apresentou em Paramaribo. O que a gente faz agora, a gente bota todos os crescimentos de diferentes classificações que você pode escolher, junto, e faz uma análise de correlação também em cima deles. Então, a gente traz aquela classificação que apresenta a maior correlação, o maior coeficiente de correlação de Pearson. Então, no caso da Guiana e do Suriname aqui embaixo, a gente viu que era mineração nos mapas, e os gráficos mostram a mesma coisa, com correlações de até 0,86. Então, quando for entrar em uma discussão de políticas públicas e o que está afetando o desmatamento e quais são os vetores e os agentes responsáveis por ele, não tem como você ter essa discussão, por exemplo, na Guiana e no Suriname, sem falar da mineração. No caso do Brasil, a gente não tem como discutir o desmatamento nessa área específica sem falar da pastagem, que a gente achou a correlação de 0,7. E ela só não foi mais alta porque tem aquele pico de 89 que foi por causa da construção de Balbina. Então, se a gente pegasse também a correlação da década de 90 para cá, seria mais alta ainda. Então, as possibilidades do script, ele já foi testado em 3 locais diferentes. No GitHub, que estava apresentado, a gente já bota os dados já separados de Uaçá, que é uma terra indígena no Brasil, Uaçá 1 e 2. Mas também foi testado na calha norte do Amazonas e na Guiana, no escuro das Guianas. Então, áreas variando desde 5.000 km² até quase 2 milhões de km².
E onde que entra a política pública nisso tudo, né? No caso do Brasil. Então, a manutenção dessa extensão de floresta dentro de áreas protegidas, ela começa muito forte desde os anos 2000. E o Brasil, desde 2005, mais especificamente, tem criado políticas endógenas para fortalecer tudo isso. Então, a gente tem a regularização de terra e o território, o planejamento territorial, o macro-ZE da Amazônia Legal, a gente tem a demarcação das terras indígenas, tem o SNUC, que trouxe as áreas protegidas e concessão de terra, o Código Florestal, a gente tem o desenvolvimento e criação de instituições fortes, importantes, como o ICMBio e o SFB, tem a inclusão social, com Bolsa Família, programa de aposentadoria rural para as mulheres, produção inclusiva e diferentes outras bolsas também de conservação, como a Bolsa Verde. E desde 2005 a gente via crescendo essas políticas endógenas, com comissões, comitês, mesas redondas, e as ações eram coletivas, as decisões eram coletivas, né? Tinha espaço para participação pública. Essa era a ideia do PNPS, que era o Plano Nacional de Participação Pública. Então tinha um foco em articulação e justaposição dessas políticas públicas. E o que aconteceu em 2019 com o governo Bolsonaro foi que ele instituiu o PNPS. Então todo esse espaço que tinha dos diferentes atores e setores conversarem, discutirem, debaterem e tomarem decisões de políticas públicas em conjunto foi instituída em 2019. E aí, sem essa participação, e sem essa conversa, e sem essa troca dos diferentes envolvidos, fica difícil enfrentar o desflorestamento. E é isso que a gente vê com um pico, que infelizmente foi cortado aqui, mas tem um pico bem grande aqui, eu prometo, em 2021. Né? Duas coisas importantes que acontecem nesse pico. Primeiro, o nível de pastagem dele é o maior da série histórica que a gente tem da região. Então, desde os primeiros dados que a gente tem disponíveis de sensoramento remoto, classificados, de 85, não tem níveis desse nível, né? Não tem níveis que atingem essa magnitude. Não só isso, o nível que a pastagem atingiu em 2021 é mais que o dobro da segunda maior. Então, tem um aumento extremamente significativo. E não só isso, o desmatamento em si também é muito alto, né? Então, não é só a pastagem crescendo, é um desmatamento que também não tem precedentes. O único precedente na região foi na construção da hidrelétrica de Baubina, que eu não vou entrar também no méritos dela, mas ela por si só causou um desmatamento muito grande na região. E os próximos passos agora seriam fazer os índices de fragmentação e deixar eles também acessíveis e fáceis para a utilização de quem quisesse usar. A gente já chegou a rodar os índices de fragmentação para a área da calha norte do Rio Amazonas. Aqui está só a análise de correlação que a gente botou atrás, já feita por mais de 40 índices de landscape metrics, de métricas de paisagem. Aqui só trazendo um zoom para mostrar como ficaria essa correlação. E a próxima etapa agora é transformar isso numa função mais fácil de ser utilizada por outros, terceiros, e rodar a análise de componentes principal para poder descrever melhor as diferentes áreas e zonas que são suscetíveis à fragmentação da floresta. E as novas áreas de estudos, né? O que fazer agora? A gente já fez um estudo na Calha Norte e na Escuro das Guianas. Uma possibilidade é ir para o arco do desmatamento no Brasil, que seria aquela região em vermelho, e avaliar outro tipo de políticas públicas também, a nível estadual, a nível municipal. Outra proposição é trocar também o bioma, podemos, com o script feito, ele não é obrigatoriamente necessário a ser usado na Amazônia, né? Então a gente pode aplicar também para o Cerrado, no caso do Distrito Federal, e também utilizar diferentes imagens, desde que elas já sejam classificadas, como o caso do PRODES. E aí vou deixar o Romero agora falar um pouco da metodologia local. Obrigado, Thiago. A metodologia local, como eu falei, foi desenvolvida pela Samira, ela estava no último evento, tá? Assim como o Thiago, ela gerou o link do script, tá? Ela gerou no Google Engine, tá? Com linguagem Python. Ela já tinha apresentado, ela já estava bem adiantada no evento do Suriname, ela já tinha um produto, e tanto que ela já tinha colocado para rodar, tá? O que esse script faz, né? Ele mapeia pequenas áreas de desmatamento, né? E muita gente pergunta, por quê, né? Primeiro, porque o programa Bolsa Floresta, quem adere ele veta a abertura de floresta primária, tá?
E a gente está analisando reservas de desenvolvimento sustentável, onde mora agricultores familiares, ribeirinhos, que abrem pequenas áreas de floresta para plantar, na sua maioria, mandioca, tá? Então, para cumprir o programa, quem adere ao Bolsa Floresta não pode abrir nada na floresta primária. Então, a gente fez esse refinamento, tá? No mapeamento, para mapear áreas maiores do que meio hectare, tá? Para ter uma ideia, o órgão oficial, o INPE, né, que disponibiliza os dados de desmatamento, são áreas maiores do que 6,5 hectares. Me corrija se estou errado. 6,25 hectares, né? Então, tinha esse gap, né, de área que a gente não conseguia por dado oficial, né? E outra pergunta que sempre vem a gente, né? Por que que a gente, né, tá apontando, né, essas pequenas áreas de desmatamento para com os ribeirinhos, né, os agricultores familiares, né? Porque o grande problema, né, a lógica seria, né, a gente abrigar as grandes áreas, né? E a resposta é o seguinte, né? Muita gente, né, muitos ribeirinhos, agricultores têm aderido ao programa Bolsa Floresta, não tem mais aberto áreas em floresta primária e tem tido prejuízo. Como assim, né? Ao invés de abrir roça em floresta primária, ele sempre vai abrindo na mesma área, né? E vai caindo a produção, vai diminuindo a renda. Então, a política Bolsa Floresta, que paga mensalmente R$ 50 a quem adere, menos de 10 euros, menos de 10 dólares por mês, né? Quem adere o problema estava sendo penalizado. Então, a gente fez esse trabalho para realçar o esforço de quem estava cumprindo com a meta. Então, aqui é o exemplo, né, do mapeamento do programa na RDS Rio Negro, tá? É uma área próxima a Manaus, os dois estudos de caso que ela fez. Esse em vermelho são os pontos de áreas abertas em floresta primária. Aqui, junto com a área mapeada, ela gera também o gráfico. Tá voltando. Então, aqui, né, um detalhamento maior. Ela segrega o tamanho das aberturas da floresta, tá? E o gráfico aqui é claro, né? 2009 e 2013, o primeiro período antes da implementação do programa, né? A área. No período de 2013 e 2015, há um aumento na abertura de floresta. E no último período, uma redução, né? O que mostra o esforço das famílias, né? Em seguir a regra do programa Bolsa Floresta, né? Na RDS Puranga Conquista, né, o que a gente observou foi o contrário, né, um aumento, né, na abertura de florestas depois do programa Bolsa Floresta, né. Ela utilizou duas bases de dados para as análises, chegou no mesmo resultado, tá? Mas é óbvio, né, que utilizando imagem Sentinel ou Landsat, o tamanho, né, das áreas mapeadas, elas variam, né? A imagem Sentinel tem uma resolução espacial menor. Então, né, a área de abertura foi um pouco menor, mas a proporção seguiu a mesma, né? E uma conclusão, né, nesses dois estudos de casos, né, é que na RDS Rio Negro, né, de fato, mostrou o esforço das famílias em seguir a regra, né, que é não abertura de floresta, né, que o que a gente enxergou foi uma diminuição na abertura de floresta primária para roças, e na RDS Puranga Conquista foi o contrário, né, a gente observou um aumento, né, que a gente tem que olhar com mais detalhe também essa análise, porque é uma área muito próxima a Manaus, né? E há várias estradas sendo abertas, né? Então, a gente quer investigar, né? Quer ir a campo para tentar entender, né? O que seria as aberturas de fato dos agricultores, né? E o que seria, né? Outras causas, né? Esse slide é um resumo das nossas atividades, né, mostrando a importância do projeto para o nosso eixo, tá? A gente, antes do Progisat, a gente estava trabalhando em escala local, tá? Exclusivamente com o programa Bolsa Floresta, na RDS do Atumã.
era antes do Progisat, antes da pandemia, e com outros recursos, a gente conseguiu ir a campo, fazer entrevista. A gente considera muito importante, né, a percepção dos moradores, né, e ver, né, o que eles requerem, né, como objeto de pesquisa. Tá? Então, na RDS do Atumã, a gente passou 2, 3 anos, né, focado nela, fomos a campo e trabalhando, né, nesse momento, eu era o único pesquisador de geoprocessamento, eu trabalhava no meu computador, vamos dizer que era de modo arcaico, tá? Com o Progisat, né, a gente ampliou, né, a nossa área de estudo, a gente foi para 39 áreas protegidas, né, mais a zona buffer, mais o escudo das Guianas, né, trabalhando numa escala regional, né, muito apoio do Tiago e da Ana Cabral, né, pesquisadora da Universidade de Lisboa. E, né, continuamos focados no programa Bolsa Florestas para expandir, né. Na escala regional, a gente trabalhou no R, na escala local no Guggenheim, tá? Tudo isso de forma a automatizar, que é o escopo do Progisat, né? Então a gente entrega, né? Já está na apresentação. E quando for possível colocar no site, a gente vai entregar, né, os scripts, né? Conforme estabelecido no escopo do programa. O Bolsa Floresta, a gente primeiro trabalhou com 2 reservas, porque eram as 2 reservas que se encaixavam nesse recorte do 39 áreas protegidas. Mas agora, com o script pronto, né, já validado várias vezes, né, em gabinete, não em campo, mas já validado, a gente pretende, né, ir para novas áreas de estudo. O Thiago reforçou que a gente tem uma meta de trabalhar com o arco do desflorestamento, né, no Brasil. E as outras 16 áreas, né, que têm implementado o programa Bolsa Floresta, tá? Passada a pandemia, a gente quer retornar a campo, tá? Então, a gente vai retornar para a RDS do Atumã, onde tudo começou, tá? Para fazer mais entrevistas, para fazer devolutiva de dados, né? E a gente está com uma pesquisadora na Federal do Amazonas, ela chama-se Michele, recém-contratada por um outro projeto parceiro, tá? Que ela vai fazer análise de redes de políticas públicas, né? Então, a gente analisou estritamente a política pública Bolsa Floresta, a gente está fazendo uma análise geral de políticas públicas, o Thiago elencou uma série delas, né? A Michelle, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o link, né? Como que essas políticas públicas se dialogam, tá? E como, né, elas afetam a vida da população local, né? Então, isso é muito importante para a gente, voltar ao campo, né? Então, isso a gente tem como meta voltar ainda esse ano. Em 2024, a gente quer fazer o retorno dos resultados com os gestores das áreas protegidas. O professor Henrique Pereira, no início do Progisat, ele conseguiu contatar de forma online, né, gestores estaduais, né, da Secretaria Estadual do Pará, do Amapá e do Amazonas, né, mostrando as nossas propostas. Escutamos, né, o que eles esperavam da gente. Então, em 2024, a gente vai fazer uma devolutiva, tá, em forma de workshop, né? A gente observou que os gestores têm muito interesse, né, mas eles precisam de oficinas, workshops, né, para aprender a lidar com a ferramenta, né? Não é só ir lá, entrar no link e apertar o botão, né? Eles também querem interpretar, né, como a luz, a ciência, conforme, né, todo o rigor científico. Então, acho que em 2024 a gente consegue fechar, né, o que a gente propôs no início do Progisat. Só para terminar das nossas publicações e resultados, né, de 2021, do início do Progisat até a data de hoje, a gente publicou 3 papers, 2 capítulos de livro, temos submetidos um outro capítulo, um paper, e tem a dissertação da Samira, né, com foco no programa Bolsa Floresta. E para agradecer, né, o nosso principal parceiro, que hoje tem mantido os bolsistas, né, que eu me incluo, o Thiago, né, e agora a recém-contratada Michele, né, então o INCT Odisseia, tá, coordenado pelo professor Marcel Buchin,
da Universidade de Brasília. Ele disponibiliza 3, né, bolsas que têm mantido a regularidade nos trabalhos do nosso eixo no Progisat, tá? E a gente tem submetido, né, essa proposta em editais que têm abertos, né? Então, a gente já submeteu no edital da FAP e vamos submeter no edital CNPq Universal, né, para manter, né, essa equipe de trabalho e dar a possibilidade da gente realizar campo e efetuar os nossos objetivos, tá? Muito obrigado. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y aurait quelques questions? Donc, on a vu un exemple, des exemples au Brésil sur l'impact des politiques publiques.